Sejam bem-vindos à disciplina Tecnologia da Informação, da Informática e da Comunicação em Saúde, do curso de pós-graduação em Gestão em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde digital. O que é saúde digital? Saúde digital é o uso de tecnologias digitais e telecomunicações para melhorar serviços de saúde de forma ética, segura, confiável e sustentável. Ela é baseada em princípios de transparência, acessibilidade, interoperabilidade, privacidade e segurança. Alguns são componentes principais, como a telemedicina, a saúde eletrônica, a inteligência artificial e Big Data em saúde. Bom, há pelo menos 4 benefícios para a implementação da saúde digital nos sistemas de saúde. O primeiro deles é o acesso ampliado, a melhoria do acesso aos cuidados em saúde para populações remotas, ou seja, populações que geograficamente teriam dificuldade em acessar profissionais e serviços de saúde podem ser abrangidas por meio da saúde digital. A redução dos custos. Eu tenho a otimização de recursos e diminuição de despesas operacionais. Então, custos de viagem, custo de deslocamento de profissionais e pacientes e gestores poderiam ser otimizados por meio da saúde digital. Também é possível alcançar maior eficiência, como a agilidade nos processos e nas tomadas de decisão clínica, visto que o profissional de saúde ele pode estar conectado diretamente a centros de apoio a decisões clínicas. O monitoramento contínuo, ele também é uma grande vantagem, um grande benefício da implantação da saúde digital nos sistemas de saúde, visto que há a possibilidade de acompanhamento constante da saúde dos pacientes e a agregação dos dados desse paciente num único local, num prontuário eletrônico, em que seja possível, então, ter acesso ao histórico e à situação presente daquele paciente. Existem alguns desafios que não são apenas desafios do Brasil, do Sistema Único de Saúde brasileiro. 3 grandes desafios podem ser citados aqui. O primeiro deles são os recursos limitados. Países em desenvolvimento enfrentam falta de infraestrutura, falta de recursos financeiros e de recursos humanos capacitados. Talvez o desafio da capacitação dos recursos humanos seja um dos maiores desafios, porque tecnologias físicas que podem ser adquiridas por um custo vão ter um certo prazo de utilização. Mas, se não houver o recurso humano capacitado, treinado para articular e fazer funcionar a saúde digital, torna-se praticamente impossível colocar em prática todos os elementos da cadeia da saúde digital. A conectividade tem a ver com acesso desigual à internet e que limita a implementação das soluções digitais em áreas remotas ou áreas de baixa cobertura de redes de conexão à internet. É claro que isso pode ser superado de alguma forma por estratégias offline, onde eu teria, por exemplo, notebooks ou tablets que fizessem uma articulação ou cuidado clínico sem que haja necessidade da rede de internet, e quando esse
tablet ou esse notebook encontrasse uma rede de conexão à internet, esses dados então seriam transmitidos. Mas o ideal é que esse desafio ele seja superado com redes de conexão à internet ao vivo e transmissão de dados em tempo real, porque isso facilita e diminui a possibilidade também de lançamento de dados incorretos, ou seja, transmissão de dados quebrados ou de modo incompleto. A segurança e a privacidade também é um outro desafio quanto à proteção à desinformação ou ao uso indevido dos dados em atividades cibernéticas maliciosas. Então, nós sabemos que dados de saúde são dados sigilosos, são dados sensíveis dos indivíduos e que não deveriam estar disponibilizados livremente na internet para o cometimento de cyberbullying ou mesmo de crimes contra as pessoas, contra a moral, contra os indivíduos nas redes sociais e em todos os lugares da internet. Bom, podemos falar sobre alguns marcos de evolução da saúde digital no Brasil. Em 1990, embora não se soubesse ainda da implantação de rede de internet no Brasil, essa implantação em larga escala ela só vai ocorrer a partir de 1994, a Lei 8.080 ela já determinava que o Sistema Único de Saúde deveria funcionar de uma forma integrada, de modo que as informações de saúde elas fossem integradas num único sistema. E daí, então, nós temos o Departamento Nacional de Informática do SUS, o DataSUS, que vem ao longo da criação, da implantação e do funcionamento do SUS, incorporando esse papel de agregar as informações e os dados em saúde. É importante se dizer que sem dados é impossível se produzir saúde digital. Em 2011, nós temos a Portaria 2703, que regulamentou a interoperabilidade em informação em saúde no SUS. Nós temos e tínhamos no Brasil vários sistemas de informação que não se conversavam entre si. Então, a partir de 2011, nós temos a implantação dessa portaria dentro do Sistema Único de Saúde, que vai, então, fazer com que haja movimentos táticos para que os sistemas de informação de saúde eles sejam cada vez mais articulados. Em 2015, nós temos o lançamento da Política Nacional de Informação em Informática em Saúde. Em 2017, nós temos a Resolução número 19, que aprova a estratégia da saúde eletrônica para a incorporação das tecnologias de informação e comunicação no Sistema Único de Saúde. E nós temos também a Estratégia da Saúde Digital, lançada em 2020, que tem, então, o papel de fazer com que haja uma transformação digital em saúde no Brasil até o ano de 2028. Bom, abordando alguns tópicos da Estratégia de Saúde Digital 2020-2028, ela elege 7 prioridades para transformar o SUS por meio de adoção de tecnologias digitais. A primeira delas é a governança e a liderança. Então, isso tem a ver diretamente com a capacidade de gestão da União, dos estados e dos municípios, e dentro do nível mais micropolítico, que é o município, nós deveremos, então,
ter gestores capacitados, gestores aperfeiçoados, gestores atualizados para exercer, então, a implantação das estratégias de saúde digital até o ano de 2028. Também temos a iniciativa da informatização dos 3 níveis de atenção, que é um grande desafio. Talvez, se pudéssemos pensar na informatização da gestão, isso talvez seria mais plausível, mais próximo da realidade de cada gestor, de cada gestão. Mas quando nós pensamos que desde a atenção primária à saúde até a atenção de alta complexidade hospitalar, que nós tenhamos então a informatização de todos esses níveis de atenção, isso se coloca como um grande desafio. No entanto, nós precisamos estabelecer as estratégias e percorrer as metas, os objetivos, para que haja movimentos no sentido de implantar essas estratégias em todo o sistema. Também o fornecimento de suporte à melhoria e da qualidade da atenção prestada em todos os níveis, então favorecendo as estratégias de diagnósticos mais rápidos, de decisões clínicas pautadas em centros de apoio à saúde digital, à telemedicina, o telesaúde. Então, ter profissionais especializados, mesmo que à distância, para subsidiar, então, a prática, a decisão clínica, como também ter laboratórios online em que se possam ser lançados dados dos pacientes e obter o retorno quanto às hipóteses diagnósticas nesse sentido. Também é um grande desafio no Brasil, com a Estratégia Saúde Digital 2020-2028, que é a inclusão do usuário como protagonista. Então, não basta apenas coletarmos informações dos indivíduos, dos usuários, e lançarmos no sistema. Então, há um grande desafio de fazer com que esse usuário ele seja também protagonista da sua própria história, no sentido dele conhecer sobre as suas informações e ter a liberdade também, mesmo que seja pelo seu celular ou por um notebook, enfim, de alguma forma ele possa ter acesso às informações que sejam traduzidas ao seu nível de conhecimento e que ele possa também incorporar informações simples e ser orientado também quanto ao seu quadro de saúde. A formação e capacitação é uma outra estratégia que vem sendo adotada. Dentre elas, aqui nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. A formação, os cursos de capacitação, de atualização e a própria educação permanente, em que seja possível, dentro dos próprios estabelecimentos de saúde, nós termos periodicamente atualizações e incorporação dessas tecnologias. O ambiente de interconectividade, que é fundamental para que, dentro de cada estabelecimento de saúde, redes vinculadas à internet com uma conexão estável, conexão que permita o acompanhamento em tempo real, o lançamento de dados em tempo real e o processamento desses dados também em tempo real. E a estratégia número 7, ou a 7ª estratégia, seria o ecossistema de inovação, em que fosse possível, então, a incorporação de novas tecnologias dentro dos estabelecimentos, serviços e sistemas de saúde. Então, seria a capacidade do próprio SUS, então, drenar e incorporar ao seu funcionamento
novas tecnologias que vão surgindo ao longo do tempo. Bom, outro desafio fundamental é a padronização de terminologias. Então, poderíamos pensar, por que padronizar? Porque a padronização, ela facilita a comunicação entre profissionais, elimina as ambiguidades, melhora a qualidade do atendimento através de uma linguagem comum. Então, quando nós falamos de saúde digital, nós devemos pensar que nós temos profissionais de saúde e temos outros profissionais de áreas que não estão vinculadas à saúde, que estão participando nesse processo. Nós temos experiência de participação, por exemplo, de cientistas da computação, cientistas de dados, engenheiros eletroeletrônicos. Então, um conceito de saúde ou a padronização dessas terminologias, ela precisa ocorrer para que o sistema de informação ele funcione, então, de uma forma padronizada e articulada, para que o mesmo conceito que o médico está descrevendo seja o mesmo conceito que o cientista de dados ou cientista da computação entenda. Então, para isso, existe um campo de conhecimento chamado de ontologias. Ontologias são terminologias, classificações que permitem que os sistemas reconheçam informações semelhantes de forma homogênea. Bom, eu estou apresentando para vocês uma figura de uma ontologia que nós desenvolvemos aqui no nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva. É uma ontologia para assistência ao pré-natal. Então, a partir de estratégias como essa, nós temos a construção de ontologias e essas ontologias, então, fazem esse papel de padronizar todas as terminologias para que seja usada uma mesma linguagem entre profissionais da área de tecnologia, profissionais da saúde e seja conceitos e linguagens universais. E a partir disso, então, eu tenho a capacidade de desenvolver sistemas de informação e também aplicativos específicos de saúde. Bom, quanto aos aplicativos de saúde, eles têm se multiplicado nos últimos anos. Eu trouxe uma figura para vocês sobre o aplicativo que nós desenvolvemos aqui, chamado Cuidado Inteligente da Saúde Materna e Infantil. Então, nesse aplicativo, ele pode ser instalado em smartphones, em tablets e notebooks também, certo? Eu tenho as gestantes sendo acompanhadas no pré-natal, os profissionais de saúde que têm acesso a esses dados e também podem lançar dados. Eu tenho a unidade básica de saúde que retira então os relatórios ali de indicadores que são produzidos e eu tenho os relatórios de gestão. Tenho também no item gestantes, a gestante também ela pode ser um protagonista desse processo, porque a gestante ela poderá então receber as informações sobre o seu próprio pré-natal e também lançar algumas informações sobre dúvidas que ela tenha de situações cotidianas no pré-natal. Então, nesse sentido, um aplicativo como esse, ele cumpre todas as premissas das políticas e das diretrizes relacionadas à saúde digital, por exemplo. Então, os aplicativos, eles servem para 4 objetivos principais. O monitoramento contínuo, que são as soluções personalizadas que facilitam as tomadas de decisão clínica de uma maneira ágil. O armazenamento seguro desses dados, então os dados são salvos automaticamente numa nuvem, evitando a perda de informações. O empoderamento do paciente, então quando eu tenho o paciente autogerenciando a sua saúde,
e fortalecendo as ações preventivas, como no aplicativo, são gerados esquemas de feedback, de orientações para a gestante, para as dúvidas que elas tenham, e o histórico completo. Então, nesse aspecto, é possível, então, ter todo o transcurso, por exemplo, de uma gestação até o puerpério. Isso pode ser aplicado em doenças crônicas, isso pode ser aplicado para qualquer paciente no Sistema Único de Saúde. Então, os aplicativos em saúde, eles têm se multiplicado bastante. A grande questão é qual é a capacidade do Sistema Único de Saúde de ir incorporando essas tecnologias de um modo padronizado e sistematizado. Bom, vivemos então num momento que é a plataformização do SUS. A partir disso, nós precisamos também pensar e fazer uma reflexão crítica sobre isso. Então, a partir da criação da Rede Nacional de Dados em Saúde, como uma plataforma digital de inovação até o ano de 2028, dentro da estratégia 2020-2028, nós temos a concentração dos dados, a privatização de infraestrutura e a relação usuário-consumidor. Então, o grande desafio é compatibilizar a lógica de mercado com as prerrogativas do SUS como sistema público e universal. Por exemplo, atualmente há uma grande dependência de uso de serviços de nuvem privados. Então, isso levanta questões sobre a propriedade desses dados. Você tem dados que vão sendo lançados numa nuvem privada internacional. Então, assim, até que ponto nós temos uma segurança desses dados ou uma utilização correta para esses dados? Então, são reflexões críticas que precisam ser levantadas. A relação também usuário-consumidor. Então, quando nós falamos de pacientes do SUS, nós estamos falando de usuários de serviço de saúde. Então, até que ponto podemos pensar que esses dados dos usuários do SUS poderiam ser utilizados, por exemplo, pela indústria farmacêutica ou empresas privadas, enxergando esse usuário como um potencial consumidor de produtos. E uma outra questão é em relação à concentração dos dados. Isso foi muito impulsionado a partir da pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 a 2023, e cada vez mais, então, os sistemas de informação em saúde, eles vão se integrando e articulando as informações. Então, a produção de dados que o Sistema Único de Saúde faz cotidianamente é uma produção gigantesca. Então, como armazenar esses dados? Como articular esses dados? Então, será que necessitaríamos de todos esses dados para produzir evidências, para a tomada de decisões? Ou nós poderíamos apenas selecionar alguns dados que poderiam, então, subsidiar a gestão em saúde, seja municipal ou estadual ou mesmo federal. Bom, então, a saúde digital no Sistema Único de Saúde não é futuro, já é presente. Então, a saúde digital ela tem um potencial transformador gigantesco. Nós não sabemos ainda todas as potencialidades para aprimorar a gestão, promover a ubiquidade e o acesso do cuidado. Nós sabemos que existem alguns desafios que se colocam diante de todas essas tecnologias que vão sendo criadas e gradativamente vão sendo incorporadas no Sistema Único de Saúde. O primeiro deles é a educação continuada,
a educação permanente dos profissionais de saúde. Então, a cada novo aplicativo incorporado, a cada novo prontuário eletrônico incorporado, a cada novo protocolo incorporado, nós teríamos então a necessidade de treinamentos específicos para a incorporação daquele protocolo, daquele aplicativo, e isso leva tempo. E nós sabemos que as estruturas, os estabelecimentos de saúde, geralmente possuem estruturas muito rígidas quanto aos recursos humanos. Existem muitos profissionais resistentes à incorporação de novas tecnologias, devido às suas limitações, devido às limitações e organização do próprio serviço de saúde. Então, são muitos os desafios, mas isso deve ser rompido, deve ser trabalhado no sentido da educação permanente, porque é um caminho sem volta à saúde digital incorporada nos sistemas e serviços de saúde no Brasil. A questão da infraestrutura adequada e o financiamento dessa infraestrutura é principalmente a infraestrutura física, com computadores adequados, redes de internet com conectividade adequada. Também ainda se torna necessário regulação ética e jurídica robusta quanto à utilização desses dados. Embora nós tenhamos a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda há necessidade do preenchimento de algumas lacunas específicas para a saúde, a participação popular nas decisões. Então, o papel do controle social na saúde ele é fundamental para a construção e a incorporação dessas novas tecnologias à saúde e o respeito à lógica territorializada do SUS, de modo que também venha a se pensar naquele território, naquele ambiente micropolítico. Será que, por exemplo, todas as pessoas teriam condições de agendar uma consulta online, teriam a capacidade de fazer uma teleconsulta por meio de um celular? Será que pessoas idosas, pessoas com alguma necessidade especial, como que funcionaria no território as peculiaridades, entendendo que o SUS ele deve ser para todo e para cada brasileiro. Então, a saúde digital, ela tem inúmeras possibilidades, ainda das quais nós nem conhecemos, mas ela já está presente no Sistema Único de Saúde e nos serviços públicos, privados e filantrópicos no Brasil e também no mundo. Então, não há mais possibilidade de nós pensarmos em não adotar estratégias de inovação e de incorporação de tecnologias na saúde. Isso já está ocorrendo e vai ser implantado cada vez mais no Sistema Único de Saúde no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. As referências bibliográficas estarão disponibilizadas na plataforma da disciplina. Até mais!